Sim, senhoras e senhores, tô gravando vários vídeos com a mesma blusa porque tô gravando todos num dia. Recentemente alguém me perguntou se eu gravei todos num dia. Na última vez que eu gravei, e foi sim. Eu gravei 5 ou 6 videozinhos todos na mesma vez que eu tive a oportunidade. E tô fazendo isso de novo porque temos objetivos nobres em divulgar a mensagem transformadora em que acreditamos, mas não temos tempo. Nós queríamos 28 horas, mas só temos 25, então temos que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou falar hoje pra vocês rapidamente, mas depois eu quero falar cada capítulo, cada desdobramento no livro Super Cérebro. Eu já conhecia pela voz de um grande disseminador da doutrina que eu acredito, o Espiritismo, o Deepak Chopra. Ele sempre citava nas suas palestras, ele não tá mais encarnado, né? Ele sempre citava nas suas palestras trechos da linguagem desse médico holista fantástico. E eu ficava muito feliz por poder ouvir as reflexões. E depois nunca tive tempo, porque tinha tanta coisa para estudar na época do que eu estava conhecendo a doutrina, né, do próprio espiritismo, da codificação. Então eu tinha muita vontade de estudar sobre o Deepak, de ver os livros dele. E agora depois, já na educação, depois de tantos anos, acho que basicamente uns 10 anos, eu encontrei de novo, né, vinculada às minhas atividades atuais, a linguagem do Deepak. Eu tô encantada, eu tô com 4 livros dele pra ler, só 4, porque eu queria ler todos, mas eu só tô com 4. Esse é o primeiro que eu tô lendo, Super Cérebro. E é lindo, é transformador, porque ele vê a cada um de nós não só como uma máquina, corpo, e nem também como algumas linhas pensam só como espírito, mente. Ele associa a relação mente, cérebro, máquina, corpo, perfeição, que é o nosso instrumento de movimentação, e nós, mente, seres transcendentais, numa experiência física. E assim, ele vai falar para nós como essa relação é transformadora quando bem vivida, como a minha conduta influencia, né, na questão do meu desenvolvimento cerebral, da minha saúde mental, inclusive do meu envelhecimento precoce ou não, né, de como controlar e transformar esse cérebro em super cérebro, usar ele para ser um transformador da nossa jornada. E aí, olha que interessante, como expandir o poder transformador da sua mente. Por si só, nós somos fantásticos, como criaturas, como seres, mas se a gente for aprendendo mais, né, mais ainda nós vamos expandindo como usar. E assim, primeiro ele vai fazer uma explicação sobre como é essa relação com o cérebro, a questão fantástica de como são os bilhões de conexões. Vai falar, vai derrubar muitos mitos que tem sobre o cérebro, inclusive um que a educação já também está usando como uma frente de defesa, que é a questão da plasticidade cerebral. Acreditava-se que essa plasticidade ela ia se esgotando com o tempo, ela durava mais na infância. Hoje se sabe que até nosso último instante no palco da Terra nós temos plasticidade cerebral, sempre estamos podendo fazer novas conexões e que novas experiências geram novos aprendizados, sim, senhoras e senhores. E aí, ele vai falar que nosso cérebro, ele não só interpreta o mundo, mas ele vai criando o seu próprio mundo, que o cérebro ele personaliza a nossa experiência, porque ele recebe o que vem externo, ele acolhe no interno, e nossas emoções, nossa personalidade vai acolher, ou seja, cada um vai ver a vida com os seus próprios olhos, né? Mas isso é fantástico, né? Porque nos faz valorizar nossas experiências. Ele vai falar também sobre uma coisa que o Augusto Cury fala muito bem também, que é sobre os sabotadores, que somos nós mesmos, quando permitimos emoções, ansiedades que perturbam, né, nossa caixa mental, quando alimentamos a raiva, quando alimentamos medos. E aí ele vai tentar ensinar pra gente como lidar com isso, como ser transformador, como sim assumir as nossas sombras, e a gente fala muito sobre isso aqui no canal e também fala muito no Instagram. Eu assumo a minha sombra, eu aceito que ela existe, eu aceito que eu tenho medo, que eu tenho traumas, ou que eu tenho raiva, ou que eu estou indignado. Eu assumo isso, eu dialogo com isso, eu tento resolver, eu tento trabalhar. Porque o primeiro passo para a melhoria é justamente assumir que esse problema está existindo. Eu não posso deixar lá para trás e fingir que não, porque a sombra pode voltar e se transformar em depressão, em suicídio, em desespero. Então eu trabalho com isso, eu valido minhas emoções. Isso é muito importante na infância também. A gente tem um canal e tem um vídeo só pra falar às vezes só disso, de quanto a gente negligencia as emoções na infância, de quanto a gente não valida e acomoda e trabalha aquela emoção da criança e acha que é mal se sentir aquilo, que são monstros, que tem raiva, aquelas coisas todas.
Então ele vai mostrar que a gente precisa lidar com isso e transformar em algo motivador, porque às vezes são em momentos de altas crises que a gente consegue fazer coisas fantásticas, tá bom? Então ele vai falar pra gente não ter um cérebro básico, ter um super cérebro evoluído, que se adapta, que se transforma, que se expande. Ele fala muito sobre expandir, ver além, né, do cérebro, ter feedbacks saudáveis e tentar absorver o mundo lá fora. E o que é legal é que no final de cada capítulo ele vai aparecer pra gente soluções sobre questões grandiosas que são problemáticas para nós, como depressão, ansiedade, perda de peso. E aí eu tenho um livro dele que eu vou ler e vou falar com vocês, que é o Você Tem Fome de Quê? Porque ele vai trabalhar aqui nosso grande problema de perda de peso tá ligado às nossas emoções e à falta de administração desse cérebro fantástico. Ele fala também sobre a saúde, o envelhecimento, a sabedoria, a imortalidade e também sobre a vida espiritual e transcendental que a gente já pode ter desde agora, quando a gente vive em paz. Então vocês vão adorar e eu vou trabalhar muito sobre ele aqui com fé em Deus, tá bom? Um abraço pra vocês e vamos juntos, né? Iluminar e transcender e termos super cérebros, todos nós podemos.